Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar e darmos início a esse culto. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te adoramos. Tu és digno de todo louvor, Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Te somos agradecidos também por tudo que Tens feito na nossa vida, Senhor, e por nos trazer nessa noite a esse altar, para estarmos aqui louvando, adorando o Teu santíssimo nome. Recebe, Senhor, o louvor e a adoração da Tua igreja nesse lugar. Fala ao nosso coração, Senhor, traz entendimento através da Tua palavra, para que, ó Deus, ao sairmos daqui, estejamos mais convencidos do que Tu és e de que és o Senhor da nossa vida. Pai, nós Te agradecemos pela vida de todos que farão o culto essa noite, todos aqui presentes, os demais que ainda chegarão, e aqueles que estarão, ó Deus, acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook ou YouTube, que o Senhor derrame a Sua graça e fale ao coração através da Sua preciosa palavra. Nós Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 239, irmãos, do cantor cristão. A luz do céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar.
Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe, sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. 375.
Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, e a partir do primeiro versículo. Nos diz a palavra do Senhor. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus?
chamando uma criança, colocou-a no colo, no meio deles, e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Amém? Irmãos, esse não é o texto que eu vou pregar, mas deixa eu falar uma coisa bem rapidinho aqui. Quando os discípulos estão em volta de Jesus, as pessoas estão em volta de Jesus, e você sabe que o homem quer ser sempre o melhor. Ninguém quer ficar para trás, a gente quer sempre estar na frente. Não é? A gente está numa lição de escola bíblica que é uma bênção. O tema é amai-vos uns aos outros, é o tema da lição. Amai-vos uns aos outros. E a gente está na segunda lição. Não é isso? Vai para a terceira agora, né? Já começou a terceira? Começou a terceira. Está na metade da terceira porque a gente aqui não tem pressa de pegar uma lição e começar a estudar e terminou aquela lição e saiu para cá. A gente estudou uma lição hoje, não. A nossa intenção é que a gente aprenda. Ou seja, eu penso o seguinte, eu não tenho nenhuma intenção, e quero sim, deixa eu fazer uma correção, tenho a intenção. Mas, por exemplo, eu não tenho nenhuma intenção, entre aspas, viu? Eu tenho intenção sim, vocês vão entender por quê. Eu não tenho nenhuma intenção de que no domingo, como está aqui os bancos agora, que domingo que vem esses bancos daqui para frente estejam cheios. O que está vazio aqui corrigindo assim a ausência de alguns que são daqui, que estão viajando, não puderam estar aqui hoje à noite. Aqueles que estão ausentes. Mas alguns que não se converteram ainda, eu não tenho intenção que essas pessoas tomem a decisão e cheguem aqui, os bancos estejam cheios domingo que vem. Porque hoje se decidiu todo mundo que encher os bancos. Não tem essa intenção. A minha intenção é que quem está na casa do Senhor, tendo da palavra do Senhor, viva aquilo que está na palavra do Senhor. E que quando alguém chegar aqui, se decidir, vai encontrar defeitos na gente que a gente tem. Mas vai ver que a gente tem testemunho em Cristo Jesus. Então a gente não tem ideia de pegar uma lição e concluí-la no mesmo dia. A ideia é que a gente absorva a lição. E, por exemplo, a lição número 2, eu estou dizendo a lição número 2 porque foi uma lição que eu participei mais, porque eu tive a oportunidade de estar aqui na classe com os irmãos. Mas a gente estuda coisas que a gente vai acabando a lição que é bíblica, mexe com a gente, que a gente vai vendo o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ser transformado para a glória do Senhor. Que é um desafio ser crente, é um desafio ser crente, ser cristão. Então, o texto que a gente acabou de ler, ele começa dizendo que naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Porque os discípulos que estavam com Jesus, eles pensavam o seguinte: vai chegar no céu
E a gente vai ver aqui, Jesus chama um, conversa com ele ali. Jesus diz, Pedro, vem cá. João dorme, bota a cabeça no ombro dele, fica ali encostadinho nele. A gente quer saber quem é que vai ser o maior no reino do céu. Como é que é lá no reino do céu? Quem é o primeiro lá? E não adianta dizer que a gente quer ser bonzinho ou não, que a gente quer ser primeiro assim também aqui nessa vida. É só ir para a fila do banco, né? Né, irmã Noela? É só ir para a fila do banco. É só estar numa fila que a gente vê o que a gente é. A gente está lá na fila esperando. Que a gente está naquela fila grande, a gente querendo. Aí de repente entra uma pessoa e alguém lá no meio faz assim. Vem, aí bota ela lá na frente. O que é que acontece com a gente? Como é que a gente fica? A gente fica o quê? A gente fica indignado, né? A gente fica revoltado, né? Agora, vamos mudar a história. Se a gente chegar lá, a fila estiver bem grande e alguém lá na frente disser, pode passar aqui, vem para a minha frente. O que é que a gente acha? Que maravilha. Foi de Deus, ou não foi? Mas quando é outra pessoa, foi o... irmãos. Sabe o que é? É porque a gente quer sempre tirar vantagem. Aí deixa eu explicar para você uma coisa bem rapidinho aqui. Quando perguntaram a Jesus quem é o maior no reino do céu, Jesus pegou uma criança e colocou no seu colo. E disse que quem não fizer, quem não receber uma criança, quem não receber, ele coloca bem assim, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Deixa eu tirar uma ideia que a gente vai aprender na vida inteira e que não é correta. Quando você lê isso, que diz assim, quem não se converter, não se tornar como uma criança, tem gente que pensa que é a gente ficar feito menino, inocente. Pensa logo que criança é inocente, não é? Olhe, quem tiver suas crianças, passa a mão na cabeça delas, mas não tenha cuidado não e ore por elas não, porque a criança, quando ela nasce, ela já é maldosa na sua natureza. Na sua natureza. É tão simples isso. É só você pegar a sua criancinha lá no seu braço, tira a chupeta dela para dar outra, para você ver. Pega alguma coisinha dela, a mamadeira dela e vai dar para outra, para ver se ela diz, toma bebê, e fica rindo. Ela abre o berreiro, fica brava, quer tomar de volta. Sabe o que é isso? É o eu. É a posse, é o querer. Essa natureza, Santo Agostinho, nas suas confissões, ele falava disso, falando com Deus, nas confissões dele, ele escreveu isso, que desde criança a gente já é na nossa natureza, como criança a gente já é pecador na nossa natureza. Então, quando ele diz aqui que quem não se tornar como uma criança, não é essa coisa, e tem um lado bom da criança, e aí o povo usa logo isso, que é o quê? Que é o seguinte, é porque menina arenga aqui com o outro, briga com o outro aqui, daqui a pouco está tudo junto brincando de novo, não é assim? Aí a gente diz, é por isso que Jesus quer dizer, não é não. O texto aqui, o contexto aqui, não é que Jesus está dizendo que você tem que se comportar como criança, porque criança briga, daqui a pouco é um amiguinho de novo. Não. Tem uma coisa muito boa em criança, é que criança faz amizade com a maior facilidade, a gente sabe disso, né? A criança nunca viu o outro menino na vida, quando ele chega, já está conversando, vai brincar lá, e quando você chama de, vem embora, não, eu estou com meu amigo. Ele nunca viu, é a primeira vez, mas é amigo dele. Ele tem facilidade de fazer amigo, que a gente adulto não tem essa facilidade. Tudo bem, mas o contexto ainda não é isso. O que Jesus está falando aqui? Ele pegou a criança e botou no colo. Lembra disso? O texto diz isso. Jesus diz assim, quando perguntaram quem é o maior no reino do céu, chamando uma criança, Jesus chamou, vem cá, menino, vem cá. Pegou esse menino, botou no seu colo, no meio dos discípulos. Preste atenção no que o texto fala, viu? Ele pegou o menino, botou no colo, no meio deles. Antes de falar qualquer coisa, ele está botando o menino no seu colo, no meio dos discípulos. Todos os discípulos viram aquela cena, viram ele pegar um menino, chamar, vem cá. O menino veio, tomou no seu braço e botou o menino sentadinho no seu colo, os discípulos tudo com os olhos arregalados, olhando para ele. Sabe por quê? Você não vai encontrar em nenhum contexto no Novo Testamento, você não vai encontrar em nenhum contexto bíblico daquela época, nem da história daquela época, você não vai encontrar em nenhum contexto um mestre ensinando pegar um menino, uma criança e botar no colo para dar exemplo para ninguém. Sabe por quê?
Porque as crianças nessa época, a cultura nessa época, as crianças elas eram desprezadas. As crianças elas não tinham valor. Não pense nessa ideia, porque menino e criança é um sagrado, é filho, é sagrado. Criança não tinha esse valor na sociedade naquela época. Jesus está quebrando isso diante dos discípulos, chamando a criança no meio de todo mundo, vem cá. Porque ainda que não fosse bem aceito, ainda que eles não fossem convidados para estar ali, mas criança é curiosa e está em todo lugar. Então Jesus foi e chamou o menininho na frente de todo mundo e botou no seu colo. Ninguém esperava essa cena. Os discípulos não esperavam isso. Aí Jesus está dizendo, sabe o quê? Quem não se converter e não se tornar como essa criança que está aqui no meu colo, não entra no reino. Não é o primeiro não. Não vai ser o segundo não. Não entra no reino. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa criança tem valor aqui na sociedade? Não. Essa criança é lembrada na sociedade? Não. Qual é o prestígio que essa criança tem para vocês aqui, para a sociedade? Nenhuma. Então vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que se renunciar. Vocês têm que se desvalorizar. Vocês têm que negar-se a si mesmo. Vocês têm que esquecer do eu de vocês se quiser entrar no reino. Então não pense que quando Jesus usa a criança para dizer se torna como uma criança, ele está dizendo como essa criança ali, aquela criança não é como o seu filho, como as criancinhas que você pensa hoje em dia que a criança é inocente. Não é essa ideia de criança não. Não vá pregar, e se você fizer, muita gente vai achar bonito e vai aplaudir, mas é uma mentira. Você está pregando fora do contexto, porque o contexto não é isso, e tem gente ensinando isso e já ensinou isso a vida inteira, e eu já ensinei isso também, por falta de conhecimento e de estudar a Bíblia Sagrada no seu contexto, e já ensinei assim também, mas não é isso. Jesus não está dizendo que é para se tornar besta feito menino, não, abestalhado, leso, que arenga, depois está amiguinho de novo, que não quer dar o brinquedo, depois dá o brinquedo para o outro brincar. Não é isso não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, as crianças não têm valor aqui nessa sociedade, naquela sociedade não tinha valor. Jesus diz, então que vocês não tenham valor aqui, que esqueçam dos valores que vocês têm, se tornem como nada. Se vocês querem entrar no reino do céu, se tornem como nada, se anulem, neguem-se a si mesmo, ou seja, dê a vez ao outro, valorize o outro. Quando estiver lá na fila, que alguém entrar na sua frente, antes de você pensar e ficar bravo, você pensa assim, e se fosse eu? E se eu estiver chegando agora e fosse eu que alguém estava me dando a vez ali? Como é que eu me sentiria? Mas eu tinha tanta coisa para fazer, e aquele outro não tem não. Não é porque ali é amigo dele, não sei o quê. E se fosse eu? Eu dizer, não, meu amigo, eu não gosto disso não, não quero isso não, porque... Né? Eu citei aqui um exemplo, na escola bíblica, quando a gente tratou desse assunto, no dia que eu fui para o hospital, que a irmã Luzinda estava lá também com a dor, não foi? Eu não sei se ela percebeu, chegou um moço perto de mim, falou comigo, e aí, meu irmão, como é que tu está? O que tu veio aqui? Aí eu falei que estava com a dor no ouvido, não sei o quê. Aí ele saiu por ali caladinho, passou a porta, aí eu pensei, ele vai falar com o rapaz da porta lá, para me encaixar primeiro, porque ele é motorista de ônibus, então ele vai lá na empresa, e eu sou quem faço a revalidar os cartões do pessoal rodoviário, então, ou seja, como atualizar, eu é quem atualizo os cartões desse pessoal. E hoje não que eles precisavam tirar foto, mas durante muito tempo, a cada 6 meses eles têm que mandar o cartão para atualizar, e às vezes ele nem precisava ir, mandava só o documento, e o cartão eu atualizava e trazia de volta. Então, se sente agradecido, quando me viu lá, foi lá dentro tentar me encaixar. Mas o cabo que estava lá na portaria foi muito sério, foi muito bom. E falou para ele, tem uma mulher, tem um menino, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê. Eu já estava esperando ele voltar. E eu confesso a vocês que eu estava incomodado com o meu ouvido, mas eu estava olhando principalmente a irmã Luzenita, que chega estava quase da cor da cadeira dessa, cheia de dor lá no lugar. E eu pensei, eu disse, se ele chegar para mim dizer que eu vou ser o próximo, ele volte lá e bote outra pessoa. Tem gente aqui com mais dor do que eu. Olha aquela irmã ali como está. Mas ainda bem que ele chegou para mim e disse assim, ô irmão, olha, só tem 2 pessoas e tão pior do que o senhor, viu? Eu disse, tá bom. Não mandei ninguém lá, né? Eu já estava percebendo isso. Mas se não, irmão, se eu tivesse sentindo
pelas características, né? Se eu estivesse me sentindo como a irmã Luzenita, eu ia ficar torcendo. Tomara que ele me chame logo, tomara que ele arrume um lugarzinho para mim logo. Porque a irmã Luzenita estava sentindo bastante dor naquele dia. Mas entenderam, irmãos, a questão de Jesus falar: quem não se tornar como uma criança. Não é essa a ideia de criança que a gente tem, não. É a ideia da criança no contexto daqueles dias, daquela época. Amém? E aí vamos louvar o Senhor, né? O Ministério Feminino vai louvar o Senhor em nome de Jesus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Amém? A nossa irmã Biane não está hoje conosco e nos deixou aqui com essa responsabilidade. Estamos adorando ao Senhor. Mas tem as outras cantoras do Senhor Jesus, né? Cantamos para o Senhor, amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crente. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios de riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo sou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Se adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder.
quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Senta-me de pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, glória a Deus, né? Como diz o louvor, não vamos perder a guerra, né? Adorar o Senhor, amém? E também nós queremos lembrar, né, a igreja que sábado agora é o culto e ação e graça de agradecimento à nossa irmã Nininha por Vitória, né? A Vitória ali, igreja, amém, né? Vamos estar aqui, né, sábado, agradecendo ao Senhor, né? Pela vida de Vitória, pela sua recuperação. Amém? E nós agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Após essa oração, nós vamos estar louvando a Deus com o Ministério do Louvor hoje, ou seja, com a metade, né, dele. Hoje está reduzido o Ministério do Louvor. Então nós vamos orar, vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, vamos orar por Vanessa, né, e orar por tantos outros que estão precisando de oração, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Nós te damos graças mais uma vez, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração, que as Tuas filhas, Senhor, entoaram a Ti nessa noite. Te adorar é o que nós mais queremos realmente, Senhor, em nome de Jesus. Que seja esse, ó Deus, o desejo do coração de cada um dos Teus filhos. Mas nós queremos também, ó Deus, nessa noite interceder, suplicar ao Pai em favor daqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam seus entes queridos ou aqueles que estão hospitalizados. Te pedimos pela vida de Vanessa, pela vida de tantos outros mais, ó Pai, que estão para passar por cirurgia, por alguns tratamentos, e queremos que o Senhor estenda as suas mãos em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, pela bênção que o Senhor concedeu à Vitória e que no próximo sábado estaremos aqui em um culto em ações de graças por esse motivo. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua mão também operando na vida de Camila e na vida de tantos outros Teus filhos aqui, como o Senhor manifestou a Sua graça, o Seu poder. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por poder estar na Tua casa nessa noite, poder estar diante do Teu altar, ó Deus, e colocarmos diante de Ti também os nossos dízimos e ofertas. Derrama-nos, ó Deus, derrama da Tua graça sobre nós, conduze-nos a cada dia, Senhor, com sabedoria, com prudência,
Que nós possamos ter um bom testemunho, ó Deus, aqui e fora desse lugar, onde quer que estejamos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Graças a paz. Vamos ficar de pé para louvar. Amém? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Amém? Vamos declarar que toda honra e glória é do Senhor. Amém? Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim.
pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou a minha Minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, Isso é tudo. só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo, Só vivo pra você. não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. e te pertenço, Deus. E te pertenço, Deus. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.
O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Vamos declarar. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Amém. Amém. O Senhor reina em majestade. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar no texto sagrado. E no livro de Esther. Esther. No capítulo 6. Nos diz a palavra do Senhor. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito.
O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entretanto, ou entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela traz para nós relatos históricos, bíblicos, que são importantes, a nossa compreensão deles, para que sejamos edificados, a nossa fé seja acrescida, e é para isso que está registrado nos textos sagrados a história do povo de Israel, do povo de Deus. A Bíblia diz, começa o livro de Ester, contando que houve um rei chamado Xerxes, e esse reinou sobre 120 províncias, e no terceiro ano do seu reinado, esse rei, ele entendeu que ele precisava mostrar as riquezas do seu palácio e mostrar para o mundo todo, mostrar para todos os reinos, mostrar para todas as províncias o seu poder, a sua riqueza. Esse rei fez uma festa muito grande, ele fez uma festa, primeiro durou semanas, meses, foi muita festa. No dia que ele preparou realmente um almoço, né, um encontro, uma reunião, para que todos sentassem àquela mesa e pudessem festejar, ele, quando convidou as pessoas para comerem e beberem vinho,
a ordem era para beber e beber muito, não era pouco não. Quem vinha provar do vinho do rei, que era bom, que era de primeira qualidade, era para beber muito, e foram 7 dias de festa bebendo. E as pessoas vieram e tinha muita comida, tinha muita fartura mesmo. O rei estava disposto a mostrar o seu poder, a sua riqueza. E enquanto bebiam e festejavam, ele entendeu que ele deveria chamar a sua esposa por nome Vasti e apresentá-la a todos os convidados, os nobres que ali estavam. Só que, enquanto ele fez o banquete para todos os nobres participarem, ele tinha dado a Vasti a liberdade também de, em uma outra sala do palácio, ela também está comemorando com as mulheres. Então, ela estava em outro ambiente do palácio, festejando com as mulheres que ela havia convidado para estar ali também. O rei mandou alguns dos seus oficiais e chamá-la, porque ele queria, além de tudo aquilo que ostentava, toda a ostentação que ele estava já mostrando para todo mundo, as riquezas, a fartura que havia com ele, ele queria também apresentar a sua mulher, que era muito bonita, e fazê-la desfilar em frente aos nobres, mostrando para eles a beleza da sua esposa. Mas, para sua surpresa, quando ele manda os seus nobres chamá-la, dizendo que ela compareça até onde ele está reunido com os seus nobres, e quando eles a convidam, eles chegam lá e dão um aviso a ela de que o rei mandou chamá-la, ela diz que não vai, e não vai realmente. E quando esses oficiais voltam ao rei, e que o rei pergunta: cadê Vasti, cadê a sua esposa? Ela diz que não vem. E ele, como um rei, a autoridade, não somente o esposo, mas ele é um rei, é um padrão, é um exemplo, ele é um modelo para todos que estão ali, para pessoas que estão ali da nação e das nações inteiras, que estão reunidas ali. E todos viram que a esposa dele se negou a comparecer quando ele a convidou, quando ele mandou chamá-la. Ele ficou indignado com isso, ele se sentiu ofendido e reuniu alguns dos seus ministros, juízes, aqueles que julgavam as causas, ou conselheiros dele, para decisões assim que eram, segundo se entendia como algo grave que estava acontecendo no reino, e essa foi uma atitude que deixou o rei muito constrangido, e ele perguntou para os seus conselheiros como deveria proceder agora com relação ao desrespeito que a mulher teve para com ele, que a sua esposa Vasti teve para com ele. E é claro que numa cultura daquela, ele perguntando isso para os seus para autoridades que estavam ali reunidas, para juízes e conselheiros que estavam ao seu lado, esses disseram para ele que a atitude de Vasti foi muito feia, desonrosa, que ele, como rei, ele é um exemplo para as nações, ela, como a esposa do rei, deveria ser um exemplo. E eles diziam assim: o que dirão as mulheres do reino, o que dirão as mulheres dos nobres que aqui estão, quando souberem que... E eles dizem assim: e saberão, porque a partir de amanhã todas as mulheres estarão sabendo, porque isso vai ser anunciado, alguém vai dizer, alguém vai comentar, e todo mundo vai saber que o rei foi desrespeitado por sua mulher. E a pergunta agora é: e como é que se resolve isso? Qual é a atitude que se deve tomar? E eles dizem: a decisão que o rei deve tomar é que ela nunca mais compareça na presença do rei. Ou seja, ela será destituída
da sua posição de rainha. Ela não será mais a rainha, ela não será mais a esposa do rei. Que fique isso como exemplo para que todas as mulheres... E era mais assim, olha, e se você ler o contexto do primeiro capítulo de Esther, se você ler o texto de Esther no primeiro capítulo, você vai ver que eles vão dizer assim, que é para todas as mulheres saber que os homens mandam em casa. O texto vai dizer isso, que era para todas as mulheres saber que o homem manda. E quem manda é o homem. Imagina. E aí o rei, acabou a festa do rei. Imagina que situação aquela. Todo mundo festejando, todo mundo alegre, vendo o rei mostrando todo o seu poder. E agora está o rei lá, sendo desrespeitado pela rainha, pela sua esposa. Mas, irmãos, enquanto isso está acontecendo ali, enquanto está acontecendo esse desentendimento, digamos assim, familiar e ao mesmo tempo real, né, na casa do rei, na casa nobre, uma desavença, um descontentamento entre o casal real. Enquanto isso, o diabo está trabalhando, o diabo está tramando contra o povo de Deus. Então, primeiro, pense o seguinte, irmãos, enquanto está acontecendo algo natural, que é natural porque é algo da natureza das pessoas. Eu digo assim, não é natural porque ninguém contava que a mulher não fosse comparecer. Era uma festa, ela era rainha, o rei bancando tudo, o rei assumindo, mandou chamar todo mundo, fez o salão, deixou ela num salão exclusivo com as mulheres à vontade. Então ninguém esperava que ela não fosse. Se o rei chamou, ela iria lá, não era esposa e era rainha, e nada demais, ela estaria no evento onde está seu marido e os nobres no palácio. Então ninguém contava com isso, mas eu digo assim, enquanto as coisas naturais acontecem, que é a questão do rei de mandar chamar e ela tomar a decisão de não ir lá, o rei ficar revoltado e tentar resolver e procurar resolver com os seus conselheiros aquela situação, como é que vai ser resolvido aquilo, que decisão ele tem que tomar daqui para frente. Enquanto as coisas naturais estão acontecendo, o diabo está trabalhando com um propósito, que é destruir o povo de Deus. O povo de Deus. A gente, às vezes, está tão focado nas coisas naturais, nas discussões ao nosso redor, naquilo que é divulgado, na imprensa, nas notícias, nas políticas, que a gente acaba de esquecer de orar e vigiar, porque o diabo, ele trabalha contra a igreja do Senhor. E não importa quem será o governador, quem é o presidente, não importa quem está no poder, a igreja de Cristo será sempre alvo do diabo. O diabo não quer o bem da igreja, então não pense que o prefeito da cidade vai querer que a igreja aqui faça culto todo domingo. Ele nem sabe que a igreja existe, mas não está nem aí com relação ao que acontece na igreja. Se a igreja fechar para ele, não tem nenhum problema. Ele tendo a missa para ir todo domingo, para ele está bom demais, ele aparecendo lá, o padre dizendo, está aqui a prefeita e o primeiro damo, ou a prefeita e a primeira dama, né? Que é assim que eles aparecem, né? Porque quando esses políticos eles vão na missa é só para aparecer mesmo. Eles não vão fazer outra coisa não. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho um colega que trabalha aqui na empresa, aqui, motorista aqui, que ele reza, ele celebra a missa, aqueles negócios, ele veste aquela roupa, aquela batina, e ele dizendo a mim, Sandro, não sei, na sua igreja, mas eu fico indignado, e ele disse, eu já disse ao padre, o prefeito vai lá, fulana de tal, que é dona de não sei de quê, da casa não sei de quê, da loja não sei de quê, quando vai lá na igreja, o padre faz questão de apresentar que está aquele casal ali. Aí tem tanto pobre que está todo domingo na igreja, ninguém fala o nome, mas aquele casal, o dono do escada, o dono não sei de quê, o dono da loja não sei de quê, o dono do hiper, o dono não sei de quê mais, chegar lá, o padre apresenta. Isso foi palavras dele, eu não vou lá, ele foi quem estava sendo indignado. E eu nem digo nada quando ele fala, sabe por quê? Porque ele não gosta de estar lá. Então ele tem que estar ouvindo o que está se dizendo lá. Aí ele, não sei o que, não sei o que, eu digo, então continue dizendo. Eu nem digo, eu só faço ouvir, né? Continue dizendo, você não gosta de estar lá, então diga e ouça. Ou ouça e diga.
é o que você quiser dizer. Mas, irmãos, enquanto as coisas parecem ser naturais, pense, a igreja do Senhor está marchando, nós estamos caminhando para o fim. E o diabo só quer a destruição do caminhar da igreja, só quer impedir que a igreja do Senhor caminhe. Não é uma outra coisa. Não pense numa outra coisa, não. Não pense se é pobre ou se é rico. Não tem, esqueça essa história. Pense que você serve a Cristo e o diabo não quer a caminhada de você como servo de Cristo, sendo fiel e obediente ao Senhor. Enquanto está lá a confusão no palácio, enquanto está lá o rei Xerxes pensando, o que é que eu faço com a infeliz dessa mulher que me fez passar por uma vergonha dessa? Enquanto está isso tudinho acontecendo ali, e a mulher lá revoltada, eu não vou lá. Ele pensa que manda em mim, eu aqui na festa com minhas amigas, eu aqui, e ele está lá com os amigos dele, agora ele quer que eu vá para lá. Eu quero ficar aqui, acabou. Enquanto está essa discussão, o diabo, o inimigo do povo de Israel, está tramando dentro do reino para destruir o povo de Israel, que já foi trazido do seu reino, que já perdeu o seu lugar de origem, que já não está mais na sua terra, está lá, servindo naquele reino de Xerxes. E lá está aquela menina, uma jovem por nome Esther, que é a que dá nome ao livro. E Esther está lá. E a ideia do diabo é exterminar com esse povo de Deus, do qual Esther, com seu tio Mardoqueu, né, fazem parte. O rei chega a tomar uma decisão, então. Já que Esther vai ser destituída, então a festa não vai parar agora, a festa vai continuar. Por quê? Porque agora eu vou bancar uma outra festa, com a outra apresentação, que é um desfile agora, com as mulheres, as jovens mais bonitas de tudo que for província. Vamos fazer um desfile aqui para o rei olhar e escolher qual é com a qual a jovem que ele vai casar. E aí, é claro que no meio daquelas jovens todinha, o tio de Esther diz a ela, vá, minha filha, se inscreva lá nesse concurso de beleza. O que é que eu vou fazer lá? Eu sou uma judia, vá para lá. Né? Deus nos trouxe, Deus não deixa que as coisas aconteçam com a gente por acaso, não, irmãos. Deus tem seu propósito, os seus propósitos sobre nós. Então o povo de Israel não foi ali para ser humilhado, o povo de Israel foi ali para ser honrado. Lembre-se disso, o diabo ele vai trabalhar o tempo todo contra o povo de Deus, mas Deus trabalha o tempo todo para que o seu povo seja honrado em toda e em qualquer situação. E não importa, eu posso dizer que eu tenho provado do que é Deus honrar. Deus honra realmente, Deus é fiel naquilo que Ele fala, naquilo que Ele diz na sua palavra, e Ele cumpre aquilo que diz. Pois bem, as jovens foram se apresentar, foram desfilar, o rei observava as jovens todas desfilarem, passarem lá, e de repente Esther vem entre as jovens, e quando o rei bate os olhos na jovem Esther, ele se encanta por ela. É aquela história, é amor à primeira vista, e ele diz, é com essa que eu quero me casar. E ele escolhe justamente Esther, né? E Esther é escolhida para ir à casa do rei, para se casar com o rei. Mas aí já começa a surgir, as artimanhas do diabo já começam a se revelar. E Deus está trabalhando então também. Um dia Mardoqueu vai passando na porta do palácio e ele escuta 2 servos oficiais do rei articulando um plano para acabar com a vida do rei. O rei chama Esther, conta para ela e diz, olha, eu ouvi 2 rapazes falando ali que vão acabar com a vida do rei. É claro que se alguém quer acabar com a vida do rei, o que é que acontece se for descoberto? Eles vão ser mortos. Mas, e quem descobriu aquela trama contra o rei? O que é que vai acontecer? O rei vai mandar escrever lá no seu livro nas suas crônicas,
o livro onde é registrado acontecimentos que são marcantes. O rei ia morrer. Alguém veio e avisou o rei que estavam querendo tirar a vida dele. O rei mandou chamar o seu escrivão lá e disse assim: traga o livro das crônicas e coloque aí. Mardoqueu, ou Mordecai, podia ser chamado, coloque aí. Ele descobriu que alguém queria matar o rei e veio e avisou. Ficou lá escrito. Para quê também? Para que vá que alguém um dia queira recompensar e vá lembrar que aquela pessoa fez alguma coisa em favor do rei, fez alguma boa ação, e essa pessoa, o rei vai retribuir depois também. Foi registrado no livro de memórias, no livro das crônicas do rei. Resultado, os dias se passaram e de repente há um homem no reino que ele quer o tempo todo, um sujeito por nome Amã, ele quer em todo o tempo. Esse é o que o diabo vai usar, o inimigo vai usar para querer destruir, acabar com o povo judeu. Ele quer exterminar, ele quer enforcar, ele quer matar todo mundo, todos os judeus do reino. E é claro que Mardoqueu, sabendo disso, socorre a quem? A sua sobrinha, que agora virou rainha, é a esposa do rei. E ele convence-a, ele aconselha ela a conversar com o rei, a dizer ao rei, a pedir ao rei em favor do seu povo, da sua nação. E ela diz: como é que eu vou comparecer lá diante do rei se ele não me convida? A gente só é recebido quando o rei chama, ninguém entra na sala do rei, nem a rainha entra assim não. Mas aí, o Mardoqueu diz uma coisa a ela. Diz assim: quem sabe que se não foi para isso que o Senhor te trouxe aqui? Para salvar o teu povo, para livrar o teu povo. E aí ela não somente ora, mas ela faz com que convoca as suas mulheres, suas servas, para que elas orem em favor do seu povo, orem a Deus, para que Deus faça com que ela seja aceita, que ela seja recebida diante do rei. E ela é recebida diante do rei. Um dia, quando ela vem, antes que ela se aproxime do rei, o rei já estende o seu cetro, em sinal de que está recebendo-a. Ela é atendida pelo rei, que quando suplica em favor do seu povo. Mas enquanto isso, a revolta, o ódio de Amã continua crescendo com relação aos judeus, com relação a Mardoqueu. E um dia ele está tão aperreado em casa que a sua esposa diz para ele assim: por que ele não prepara uma forca para matar o Mardoqueu? E ele faz isso, ele prepara a forca para Mardoqueu. Deixa eu lembrar algumas coisas a você acontecendo nessa história, enquanto tudo isso ocorreu e enquanto o inimigo trabalha contra o povo de Deus. Capítulo 5 de Esther, capítulo 5 e o versículo 1 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno, no palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. 3 dias depois, já havia o povo já estava, as mulheres já estavam orando, Esther já estava orando, pedindo a Deus para que o rei a recebesse. 3 dias depois, ela veste as suas trajes reais. O que é que Esther é agora? Ela veste as trajes de quê? Ela é uma rainha. 3 dias depois, ela veste as trajes reais e se coloca no pátio interno do palácio. Então, Esther se apresenta ao rei como ela é agora, como rainha.
ela veste as roupas de rainha, ela veste as suas roupas belas, ela vai ao rei com a sua beleza, ela se apresenta ao rei. Como ela é. Ela é rainha agora. E ela se veste para se apresentar ao rei. Deus, Ele... Primeiro, nós precisamos aprender que Deus é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Não é a fala de Bolsonaro não, viu? Esqueça. Deus acima de todos, não. Ele está acima de todas as coisas, porque Ele é Deus, não é porque Bolsonaro disse não. Esqueça Bolsonaro. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas, quando você se apresenta a Deus como você é que Deus faz de você como Ele quer. Você não se apresenta, não adianta a gente querer se apresentar a Deus como a gente não é. Nós temos que nos apresentar a Deus como nós somos, o que nós somos. Deixa eu dar um exemplozinho para você bem rápido aqui. Você já viu como é que as pessoas geralmente oram por aí, os pregadores oram? Presta atenção, os pregadores orando assim nesses eventos. Presta atenção assim de cruzada, como é que os pregadores oram. Eles não oram como eles oram em casa, não. Quando eles oram nesses eventos, eles oram totalmente diferente. Eles vão orar. Em casa a gente ora assim, meu Deus, meu Pai, Senhor. Eles vão, quando vão orar, soberano e eterno, grandioso e poderoso Deus. Eles se transformam, são outros homens orando. Eles não oram em casa desse jeito, de jeito nenhum, irmão. Em casa é assim, ó, meu Deus, meu Pai tem misericórdia de mim. Mas quando eles vão orar nos eventos, eles mostram para você algo que tem que mostrar. É assim que os homens querem quando vão orar. E aí, Esther se apresenta ao rei. Ela não disse nada, ela só se apresentou. Ela está no pátio ali, ó, vestida como ela é, rainha, se apresenta. O versículo 2 diz o seguinte: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro. Ela não tinha nem pedido nada a ele, mas o texto diz que ele teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Ele recebe Esther, ela se apresenta e toca o cetro. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós somos como nós somos diante do Senhor, é que Deus Ele faz, Ele nos usa como Ele quer para a glória dEle. Que a gente se apresente como somos realmente diante do Senhor. Agora, uma outra coisa, capítulo 6, versículo 1. A gente já leu, mas só para lembrar. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Lembra? O livro que quando Mardoqueu livrou o rei da morte, descobrindo que havia uma trama para matá-lo, ele disse: traga um livro para escrever o que esse homem fez por mim. Aí notaram lá, Mardoqueu salvou a vida do rei. Agora, na noite, essa noite aqui é a noite em que Amã já preparou a forca para matar Mardoqueu com raiva dele. Ele já preparou a forca, está pronta. Ele diz: amanhã, pela manhã, eu mato, enforcado, o tal judeu, o tal Mardoqueu. Porque ele, como uma das maiores autoridades no reino, ele passava e as pessoas se curvavam diante dele. E quando ele passava por Mardoqueu não baixava a cabeça, não se curvava, porque ele dizia: nós somos judeus, nós só nos curvamos diante do nosso Deus. Não nos curvamos diante de rei nenhum, de homem nenhum, só diante do nosso Deus. E Mardoqueu disse: eu vou matá-lo, a forca está pronta. Mas nessa noite que a forca está pronta para matá-lo, nessa noite o rei não dorme. E quando ele não dorme, ele lembra do livro. E ele manda trazer o livro. Tragam o livro das memórias, tragam o livro dos
dos feitos memoráveis. Ou seja, quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele faz até alguém perder o sono. Quando Deus quer nos abençoar, Ele faz a gente trazer memórias, as coisas que nós esquecemos, os feitos dEle na nossa vida também. O rei não dormiu, mandou trazer o livro. Quando começaram a ler o livro na frente dele, está lá. Mardoqueu salvou a vida do rei nessa data tal. O rei, peraí, quem é esse Mardoqueu que me salvou, que salvou a minha vida? O que foi que fizeram com ele? O que foi feito por esse homem? Qual a recompensa que ele recebeu até hoje? Ele não recebeu recompensa nenhuma, rei. Por outro lado, o diabo está dizendo, a recompensa dele é uma forca, ele vai morrer amanhã. O rei diz, não. O que a gente deve fazer com o homem que salvou a vida do rei? Veja aí quem é que está vindo aí no pátio. Quando olham, quem está vindo no pátio, já certo para convencer o rei da forca de Mardoqueu, é Amã. Vem entrando. Aí o rei chega e chama Amã e diz, Amã, eu tenho uma coisa para falar com você, para conversar com você. E a pergunta que ele faz é a seguinte, eu quero que você me diga o que é que se deve fazer. Versículo 6 agora. Ele manda chamar, Amã entra e o rei pergunta o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E Amã pensou, quem é que o rei quer honrar se não a mim? Quem é que o rei quer honrar se não é a minha pessoa? E ele vai dizer ao rei, rei, esse homem tem que ser vestido como um nobre, tem que trazer o cavalo do rei, a manta do rei, colocar sobre esse cavalo e tem que mandar levar esse cavalo pela rua com esse homem montado pela cidade, pelo reino todo aí e dizendo assim, é assim que se faz ao homem que o rei quer honrar. Muito bem, então vai ser feito assim. E Naamã cheio, né? É comigo, então hoje eu vou desfilar como rei nessa cidade. Ele disse, vá procurar Mardoqueu, ele está por aí, na porta aí, deve estar num dos corredores aí, é um judeu, tragam ele. Você é quem está encarregado, Naamã. Eu confio em você, você é meu homem de confiança. Coloque esse homem no meu cavalo, bote a manta lá, coloque sobre a cabeça dele a minha coroa e faça desfilar na cidade, diga para todo mundo. Você vai sair na frente anunciando, é assim que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Deixa eu pensar com você agora e concluindo, dizer o seguinte, quando Deus, Ele quer honrar você, quando Deus, Ele quer transformar aquilo que o diabo, ele trama contra a sua vida, aquilo que o diabo colocou para entristecer, para lhe abater. Quando Deus, Ele quer transformar isso em nosso favor. Mardoqueu é honrado e Amã é desonrado. Mardoqueu é exaltado e Amã é humilhado. É Deus. É Deus. A gente às vezes pensa que quando a gente está sofrendo, passando pelas lutas, pelas provações, a gente às vezes nem pensa como Deus, Ele é poderoso e que Ele vai nos honrar. A gente pensa apenas em sair do sofrimento, daquele momento difícil, como escape. A gente nem pensa que as coisas que vêm sobre nós, as coisas que nos acontecem, pode ser a própria mão de Deus agindo para fazer com que o nome dEle seja depois ainda mais glorificado na nossa vida. Se você for observar quantas coisas você já passou na sua vida, quantas coisas que você já enfrentou, quantas coisas que você já sofreu, quantas coisas tristes, crises que aconteceram na sua família, na sua casa, quantas dificuldades, quantas coisas que já lhe abateram por muitos momentos. Mas Deus te fez passar por tudo isso e no final Ele honrou a sua vida, Ele lhe honrou. Deus é o Deus que nos honra. Deus não somente Ele fez com que Esther fosse rainha. Não, Deus salvou
ao seu povo de Israel da morte, da forca, da destruição naquele reino. Pense, você apenas quer sair da crise. Minha filha, talvez Naamã estivesse dizendo para ela, minha filha, você nunca mais vai ser essa pobre moça judia. Quem sabe um dia você vai ser a rainha. Já pensou, filha? Tu deixar de vestir esses vestidos que a gente com muito sacrifício comprou e tu ter as roupas mais nobres aí, as roupas mais chiques. Não tem nem onde guardar tanta roupa, tanto calçado. Tu vai sair dessa vida de pobre? Não. O Senhor tem muito mais. O Senhor quer dar vida. O Senhor não nos tira apenas do sofrimento. Ele nos dá dupla honra, diz a sua palavra. A gente às vezes não quer atender, não quer ouvir a voz do nosso Deus. A gente quer apenas o alívio para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Quando Esther se tornou rainha, Mardoqueu, seu tio, disse a ela, olha, estão querendo destruir o teu povo, estão querendo destruir o nosso povo, o judeu. Ela não era mais judia praticamente, ela era sim, mas ela agora era rainha. Então ela disse para o seu tio, o que é que eu vou fazer? Eu só posso ir ao rei se ele me chamar, ele não me chamou. Você é quem sabe o que é que você vai fazer da sua vida, mas quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aqui. Então às vezes a gente está lá reclamando, quando a gente está internado no hospital, irmãos, a gente quer somente se livrar daquela situação, mas às vezes Deus nos leva lá, porque Ele quer falar com alguém. Eu estive no culto no mês passado, no culto de Ações de Graça da irmã Eliane. A irmã Eliane, algumas irmãs aqui sabem, é uma irmã forte, uma irmã fortinha lá da igreja congregacional. Ela é muito amiga nossa, a irmã Eliane, que há 8 anos atrás, ela estava desenganada com câncer e o médico deu a ela, parece que poucos meses de vida. Já fez 8 anos que ela venceu o câncer, está viva, glória a Deus. Mas ela estava no seu testemunho, o mês passado, renovando o testemunho, né, no culto Ações de Graças que ela deu mês passado, e ela estava dizendo que às vezes a gente só quer ficar bom, só quer se livrar, mas ela estava dizendo como Deus agiu através da vida, mesmo do sofrimento dela naquele hospital. Como Deus agiu. Como Deus agiu. Deus não esquece dos seus. Quando a gente vai a algum lugar, mesmo no sofrimento, Deus estará trabalhando na nossa vida. Então pense nisso. Pense, é difícil a gente pensar na hora do sofrimento, mas é o Deus que nos honra, que faz a gente lembrar dessas coisas. Quando Ele quer transformar aquilo que o diabo usa para destruir, aquilo que vem para nos abater. Quando Ele quer transformar, Ele humilha, Ele abate Mardoqueu, ou ele honra Mardoqueu, Ele abate Amã, Ele humilha Amã, mas exalta Mardoqueu. Deus é poderoso. Então que a gente possa confiar no Senhor, na soberania do Senhor. Sejamos o que somos, para que o Senhor Ele possa nos usar como Ele quer, para a glória dEle. Amém? Vamos orar ao Senhor? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos a Deus, agradecendo a Ele por esse momento. Sábado nós estaremos aqui mais uma vez, não é? No próximo sábado já. É claro, durante a semana tem terça-feira o ciclo de oração à tarde. Na quinta-feira à noite tem a escola bíblica, continua a escola bíblica. Está na 3ª lição e é um aprendizado. Graças a Deus essa lição tem sido de edificação para a gente, graças a Deus. Então venha para a escola bíblica, venha aprender da palavra do Senhor. Se você pode, aproveite esse momento de aprender da palavra de Deus. E sábado nós estaremos aqui um culto de ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós sabemos, como a Tua palavra diz, que o Senhor cuida de nós, mesmo quando a gente não percebe, não compreende, mas o Senhor está trabalhando na nossa vida. Alguns momentos, Senhor, nos sentimos como que abatidos até, algumas vezes sem forças, desencorajados. Algumas vezes não temos empolgação, não temos nenhuma animação para a vida, para fazer as coisas, até mesmo aquilo que é para a Tua glória, para o Teu reino, a Tua obra.
Meu Deus, quantas vezes sacrificamos o culto, aquilo que é na tua igreja, porque encontramos alguma coisa, algo de interesse a ser resolvido, algum compromisso nós temos, ou surge para nós. E quando, Senhor, nós não temos esse compromisso às vezes, quando é para ganhar, receber alguma coisa, ganhar algum dinheiro, algum pagamento por isso. Te pedimos em nome de Jesus que nos perdoe, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes nós estamos preocupados apenas em que a nossa vida melhore, em que alguma coisa na nossa vida mude para melhor. Mas o Senhor busca em nós a sua glória. É que o seu nome seja glorificado. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tantas vezes egoístas, pensando em nós mesmos, como os discípulos, não dizemos, mas vivemos assim nessa vida como se fôssemos, como nos comportando-nos como eles, que perguntaram para o Senhor Jesus quem será o primeiro lá no céu. Que às vezes nós queremos ser lembrados primeiro, nós queremos que o Senhor cuide de nós primeiro, que o Senhor resolva os nossos problemas primeiro, que o Senhor traga a solução para a nossa vida primeiro, que o Senhor abençoe o nosso casamento primeiro. Ó Deus, às vezes temos uma bênção ao nosso lado, temos uma família abençoada e às vezes a gente nem se dá conta disso, nem te agradece, Senhor, pelo que o Senhor tem colocado diante de nós. Às vezes nem sabemos, ó Deus, que do nosso lado, e às vezes até sabemos, mas nem nos damos conta do quanto o Senhor tem preservado a nossa família, a nossa casa, nos dando livramento, enquanto às vezes temos o vizinho da esquerda ou da direita totalmente desequilibrado, casamento totalmente desarmonizado, vidas desequilibradas, Senhor. E o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família. Bendito Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza a cada dia, que o Senhor nos oriente e nos faça ouvir a tua voz, Senhor. Ouvir a tua palavra e obedecê-la em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os seus filhos, que de repente estão enfrentando as mais diversas lutas, as mais diversas dificuldades da sua vida, mas que eles possam ter compreendido com a sua palavra, que o Senhor honra no tempo certo aqueles que se colocam diante do Senhor como são, para que o Senhor os use como quer, para a sua glória. Bendito Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, rogamos a tua bênção sobre a vida daqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite, a vida da irmã Bia, a irmã Raquel, do irmão Salatiel e família também, Senhor, que estão de viagem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus, assim como os demais irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, irmão Edson, família e tantos outros irmãos mais. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus bendito, rogando a tua bênção não somente sobre a igreja aqui presente, mas sobre aqueles e famílias que nos acompanham pelas lives, em nome de Jesus, o amor maior. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.